E a paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, sentados como estamos, no texto de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Versos 10 em diante. A você que nos acompanha, desejo um bom domingo para você. E que a boa mão do Senhor jamais se aparte da sua casa, da sua família. Provérbios 31, eu vou expor o texto, mas vou me deter na leitura primária, só no verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, Que mulher é essa? Que mulher exemplar é essa que nós vamos enfrentar aqui? De início eu quero desmistificar a ideia de machismo aqui. Não estou vendo aqui nessa leitura uma ironia. Mulher exemplar, quem achará? Homem exemplar, homem virtuoso, quem achará? Nessa perspectiva é que eu vou estar caminhando, não como ironia, que quantas vezes no mundo da igreja, na visão pastoral que a gente caminha, alguns dizem assim, é difícil, essa mulher virtuosa é um arquetipo, é um paradigma que nunca será atingido. De início, veja a conclusão, quem é a pessoa virtuosa, quem é a pessoa exemplar? Dá uma olhadinha, por favor, lá no verso finalzinho, que diz, o verso 28 em diante, diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A pessoa virtuosa, exemplar, maravilhosa, não está em si a sua proposta de ser o que é, mas é no Senhor que está a nossa força de sermos virtuosa, exemplar. Então, não vamos pensar que está em nós, calcada em nós mesmos, essa pura virtude. Mas observe que a proposta do livro de Salomão, de Provérbios, é mostrar a sabedoria. Veja que a palavra provérbio significa em lugar de palavras. Provérbio significa provérbios. Em lugar de ter um discurso longo, prolongado, de tese, síntese e antítese, ele já diz de imediato a sua ideia. Em lugar de muitas palavras. Mulher virtuosa, quem achará? O que é que ele quer dizer com tal expressão? Veja bem que sexta-feira passada, nós estávamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E algumas, onde eu estava, dava parabéns, feliz Dia da Mulher, e umas disseram assim, mas todo dia é o Dia da Mulher. Perfeito, mas nesse dia, 8 de março, nós estamos trazendo à baila algumas questões tão necessárias para a mulher nos dias atuais. Ora, é inegável como ainda na nossa cultura, no Ocidente, as mulheres ainda precisam e necessitam de um apoio legal, moral e cultural. Ora, o que falar das mulheres que ocupam os mesmos cargos sociais em setor privado ou público, que não tem a mesma paridade salarial? Ora, se ela passou no mesmo concurso, fez a mesma prova que outros, mas por que ela não recebe, até no setor público, que deveria ter a maior isenção de distância de desigualdade? O que está por trás disso? Ora, enquanto as mulheres no Ocidente lutam por questões de equiparação, igualdade entre homem e mulher, vocês imaginem no mundo oriental, em países onde não tem essa democracia, onde não tem esse cristianismo, onde não tem a Bíblia como base de igualdade. Em alguns países muçulmanos, as mulheres lutam pelo direito de dirigir, de ir e vir, de mostrar o seu rosto. Então, não é uma questão bíblica que a mulher não é igual ao homem, é uma questão cultural, é uma questão muitas vezes imposta pela cultura abraçada, aonde temos muito mais a figura machista, a figura de uma leitura de força do que mesmo de participação. Vamos para o texto vai trabalhar essa ideia. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E observe que o texto vai dizendo tais coisas. Quem é essa mulher virtuosa? Primeiro, lembre-se, o texto está sempre o tempo todo dialogando com a sabedoria.
Eu não posso trazer a palavra Sofia, a deusa Sofia, para esse texto aqui, que é uma agressão histórica e cultural. Porque esse texto foi escrito 970 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos lendo um texto traduzido para a nossa língua há quase 3.000 anos de existência. Eu não posso para esse texto com a cultura helênica, judaica. Porque a Sofia, a deusa da sabedoria, é aclamada. Mas ele está falando a sabedoria de Deus. Então, nesse texto, a virtude vai estar sempre colocada em Deus. É Deus que nos dá a graça e a sabedoria. Pois bem, observe que nesse contexto, nessa luta, quando eu leio esse texto, eu digo, não é que a mulher desse texto está à frente da sua época, é que a sua época era presente e de uma força e de uma igualdade ímpar. Quando você lê esse texto assim, o que está faltando para nós no século 21 ter essas aplicações? Eu vos pergunto, vocês observaram a leitura e a oração que me antecederam? Que o texto foi inspirado e iluminado por Deus? E se esse texto foi iluminado e inspirado por Deus, e cremos que foi inspirado e iluminado por Deus, esse texto não está à frente da sua época. Esse texto é da sua época, mas que deve servir como base, basilar, norteador para todas as gerações a de vir. E que então assim diz, parece que esse texto está muito mais além. O que é que aconteceu com essa questão? Eu fiquei encantado com o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia no STF essa semana. Hoje, a única mulher no STF, solitária, mas não calada. Ela disse assim, dizem que nós, se referindo à mulher, no Dia das Mulheres, dizem que nós fomos silenciosas, historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas. É essa a questão. E alguns até distorcem textos e contextos bíblicos para impor tal coisa. Vamos para o gênero. Qual a diferença de homem e mulher? À luz da criação. Deus os criara de tal maneira. Podemos ter funções diferentes, mas o gênero, a igualdade, a capacidade, o espírito, a intelectualidade é a mesma. Mas foram pingidas ideias de que não era a mesma. Nós temos aqui perto de nós uma cidade chamada Nísia Floresta, que figura importante na literatura. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, Cecília Guimarães Viana, a primeira mulher nascida em Natal, que ao morar em Mossoró, teve a participação sufrágio do seu voto. Mas não foi uma questão simples e básica. Agora é algo notório, meu querido, é que tentaram calar a voz da mulher e colocando sempre ela dentro de casa, com toda a vênia e respeito às propostas de criar a mulher para casamento. A mulher foi criada para ser a imagem e semelhança de Deus para o bem da sociedade, começando da sua casa. Mas tentamos escravizar a mulher nesse sentido. Observe, mulher virtuosa, essa é a nossa versão lida, mas a NVI diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Então, nesse sentido é que eu quero trabalhar, é a ideia de exemplo, uma pessoa que tem maturidade tal qual a um homem. Eu fiquei encantado com o que aconteceu essa semana em concurso público. Foi vetado um concurso público para a questão militar do estado nosso aqui, da nossa federação, onde se pode vetar esse concurso, refaça as regras do jogo, a minuta do jogo, porque as vagas têm que ser iguais. E o que falar do campo da política, onde se usa muito mais uma cota do que para a participação de uma mulher? Vocês já observaram que em toda a estrutura pós-guerra, quem levanta a economia é a mulher? Vocês já observaram que em toda a situação de crise, de catástrofe, quem levanta a situação econômica, familiar, moral e social é a mulher? Porque são elas que ficam na reconstrução de uma nação. Pois bem, meus senhores, o texto vai continuar. E eu não vejo na Bíblia expressão para calar a mulher. Eu não vejo na Bíblia expressão para dizer que ela é inferior. Ao contrário, o tempo todo a Bíblia vai nos oferecer mulheres que cantavam e tocavam instrumentos. Vocês lembram da Miriam quando viu a bênção do Senhor e começou a liderar um cântico, lançou no mar os cavalos e os seus cavaleiros?
Vê a liderança dessa mulher. Há textos bíblicos, meus queridos, que mostram que teve momento que mulheres se tornaram até juízas, na época dos juízes. Lembra de Débora? Eu não posso ficar calado diante de uma expressão como essa. Então, a mulher, no dia de hoje, e mesmo participando de igreja como a nossa, que é uma igreja tradicional, uma igreja histórica, mas nós não nos calamos diante disso. Talvez não haja ofício para o pastoreio, mas eu não estou falando nesse sentido para o pastoreio, nem para o oficialato da igreja. Eu estou falando para a paridade entre homem e mulher. Enquanto a nossa igreja, espero que ela esteja sempre caminhando assim, vamos dizer que todos são iguais perante o nosso Deus. Agora veja bem que a Constituição de 88, a nossa Constituição, trouxe muitas mudanças. Um Estado democrático onde a Bíblia tem sido orientadora também. Diz assim, todos são iguais perante a lei. Mas por que foi necessário dizer tal coisa? Se a Bíblia graça no nosso meio que todos são iguais, por que nós esperamos que um Estado democrático dissesse que nós somos iguais? É porque nós, à luz da Bíblia, usamos elas e distorcemos e violentamos o direito e calamos as mulheres. Foi necessário um documento extra-igreja, e creio que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Nós cremos na soberania de Deus. O Senhor levantou esse Estado democrático de direito para tirar das sombras aquelas que poderiam contribuir muito para o nosso Estado, para a nossa cidadania, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Dizem que, diz o texto, homem e mulher são iguais em direito e de obrigações, nos termos dessa Constituição. E se a gente pudesse dizer assim, homens e mulheres são iguais desde a criação, com seus direitos e obrigações, à luz do mandato cultural de Deus. Desde sempre. O que é que está por trás disso? Sabe, mulher virtuosa quem achará? A distorção tão grande, que as influências que nós encontramos, e olha que eu milito com isso quase que diariamente, a violência que elas sofrem, as dores que elas aguentam para manter um status de família, de casamento. Não é fácil. Quem é essa mulher? Meu querido, eu digo, essa mulher é a base, a coluna da estrutura social também do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa igreja. Pergunta a um reverendo qualquer, diga assim, reverendo, qual é a base da igreja? São os presbíteros? Não, eles são os oficiais. São os pastores? Não, eles são os pregadores. A base da igreja, mais de 70%, quem apoia financeiramente, na evangelização, no trabalho, no fazer, são as mulheres. Nós discutimos sempre no Supremo Concílio a questão sobre, pode uma mulher assumir a secretaria? Eu disse, se colocar um homem na secretaria de SAF, fecha. Pode sim, porque é uma secretaria, não é um ofício. Meus irmãos, e cá para nós, alguns colegas dizem assim, se colocarem as mulheres para dirigir a igreja, não como presbítera, mas como dirigente, a igreja vai pipocar, vai crescer, porque pense na dinâmica, na coragem, no arrojo dessas mulheres. Senhores, a mulher tem muito o que fazer, muito o que contribuir mesmo, mas como igreja, nós não podemos ficar calados diante das injustiças que elas sofrem. Porque nós falamos e gritamos apenas quando chega na nossa casa, na nossa família. É a nossa filha que foi violentada. É a nossa filha que casou, que a gente pensava que era um santo, mas foi um satanás que casou com ela, que agredia, batia, machucava. Porque só falamos quando acontece na nossa pele. E porque como igreja nós não temos uma torre vigilante o tempo todo para dar dignidade a todas as pessoas. Não apenas, aqui eu abro o meu argumento, não apenas para a figura da mulher, embora estou ligado à mulher, o meu tema, mas qualquer tipo de injustiça, os virtuosos, os exemplares, porque temem ao Senhor, tem que se levantar contra. Meus queridos, há muito mistério, eu sei, quando eu leio esse texto, que é a sabedoria, porque quanto mais eu sei, mais eu chego a uma conclusão, menos eu sei. Ou contradição, ou insólida argumentação. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei, menos eu sei. Tenho muito mais que aprender. Há muito mistério nesse texto aqui, mas também há muita covardia ao longo dos séculos ao lado da igreja. Tivemos que esperar movimentos sociais para dar dignidade à mulher, e muitas vezes movimentos esses nós não estávamos presentes na sociedade.
Vamos para o texto tirar algumas aplicações aqui. Mulher de Provérbios 31 nos dias atuais. Leia comigo, vamos ver algumas características dessa mulher. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Eu gosto muito desse texto, verso 22. Faz para si cobertas, ela é elegante, veste de linho fino e de púrpura. E quanto nós, no nosso discurso religioso, tentamos esvaziar a beleza da mulher. Minhas irmãs, graças a Deus que nós não usamos só roupas pretas, como alguns puritanos no século XVI. Nada contra quem quer vestir, mas a sabedoria de Deus está na multiplicação das cores, no equilíbrio do Evangelho, para vivermos em paz. Um mundo só preto, um mundo renascentista só cinza, é horrível. Haja brancura também, para que cada tela seja uma expressão da manifestação da graça de Deus dentro do seu contexto, da sua cultura e do seu patrimônio. É essa a expressão. O mundo, o iluminismo é que mudou de cinza para o branco, e cada tela representa a glória de Deus, da sua individualidade partindo do Evangelho. Como eu fico encantado quando ando em alguns estados, em alguns países, e vejo o colorido das fachadas da casa. Os pernambucanos gostam muito disso. Você chega em qualquer cidade pernambucana, você nunca vê a casa igual a outra em termos de cor. É um mosaico. É uma aquarela exposta, dizendo, cada um aqui tem o seu jeito de ser. E que possamos entender isso. A beleza de cada um não pode ser uniformizada. Eu acho que os pernambucanos aprenderam muito com o pessoal de Lisboa, do Porto, porque quando chega lá em Lisboa e no Porto, a gente vê de cima aquelas casas coloridas, e diz, nossa, que beleza, que riqueza, que individualidade respeitada na coletividade. A mulher atual, na sua individualidade, deve ser respeitada na sua coletividade. Que a igreja presbiteriana do Pirangi respeite a mulher individual dentro da sua coletividade. Que não venhamos ser uma igreja que vai padronizar a estética, a forma, a rima e a métrica, mas que possamos deixar cada um, respeitar cada um na sua estética, rima, prosa. Deixa que essa alma seja livre, porque o Evangelho é a base disso. E que possamos ter um ponto em comum sempre. A palavra de Deus estará dando liberdade a cada um de nós a fazer de acordo com a sua palavra e respeitando um ao outro. Mas com medo disso, é preferível dominar e dizer não faça. Não mostrar caminhos livres. E muitas vezes, por isso, nós como igreja cristã estamos vivendo uma pós-modernidade, uma pós-verdade, e as mulheres não estão mais na igreja. Por quê? Talvez pela ideia de padronizar, segurar e ter medo de que isso vá para outro caminho. Nós preferimos conhecer o que deu certo na década de 70 com o movimento reacionário de avivamento. Estamos usando a mesma estratégia, dizer não, faça isso. É muito feminismo, é muito empoderamento, é muita voz. E vamos fazer o que com isso? Mulher virtuosa, ela é bela. É interessante o verso 23, seu marido é estimado entre juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O melhor argumento para seu julgamento é a sua casa, é a sua convivência. Eu vos digo que 70% a 80% do meu ministério eu devo a Ivaneide, 10% aos meninos, poucos por cento a mim. E em termos de crescimento, de renda, patrimônio, eu devo à minha esposa também, e muito. Não pense que é apenas o indivíduo, é a casa, é a mulher.
Quantas vezes eu fico chateado e fiquei, ainda vou ficar muito chateado quando ela assim, Romeu, não compra, não faz, não investe. Eu digo, por quê? Está na hora. Ela diz, preste atenção. E ainda bem que aí eu volto bem humilde, parecendo, eu tenho um cachorro chamado lá em casa Faruque, um border collie, bonitão, lindo. Aí eu volto igual a Faruque quando faz uma coisa errada, dizendo assim, qual o lugar do castigo? Ainda bem, ainda bem. E esse juiz, esse marido, é elogiado pela prudência. A prudência não só vem de si, vem da sua companheira, daquela que caminha com ele. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Eu vou dar algumas características. Essa mulher é preciosa. Preciosidade é aquilo que não se compra fácil, não se acha em qualquer lugar. É por isso, meu jovem Guilherme, que é tão bom crescer sendo um observador e cuidado com a beleza, com a estética, embora que é impossível. O biológico é atraído pela beleza. Porque duvido, brother, você ser atraído pelo menino feio ou a menina feia. Não vai. A beleza é interior, então tire logo ela e ponha para fora que eu quero ver a beleza interior. Porém, eu estou falando de preciosidade. Eu me lembro de um casamento de uma estrela aí, que eu não vou citar nome, que estava começando a chover. Ela é linda. Eu sei que ela casou com justos. Ela é linda. Aí na hora do casamento estava chovendo, e disseram assim, aí o pároco, o sacerdote que estava celebrando o casamento, disse, olhe, com certeza quando chove, é sinal de que o casamento e essa mulher é virtuosa e vai durar para sempre. 6 meses depois, a chuva acabou, a esperança foi embora. E o que é virtude aos olhos da estética é passageiro na convivência do dia a dia. A preciosidade está na convivência. A mulher virtuosa é aquela da convivência. E quem nos pode dar sabedoria para a convivência, senão Deus? Em respeitar o outro. Sabe, essa preciosidade eu coloco aqui no meu esboço. Não é possível medir seu valor dentro dos padrões humanos. Ela conhece a si mesma, cresce constantemente quando essa mulher preciosa alinha a sua alma ao conhecimento de Deus. Estico mais esse pensamento. Só somos preciosos porque estamos recebendo conhecimento de Deus por meio da sua palavra, no meio da sua igreja. Longe dela, a nossa preciosidade é estética, é formal, é apenas de aceitação, para sermos aceitos e tentar também dizer, eu também aceito vocês. Mas a nossa preciosidade, olho no olho, gente boa, gente amiga, é porque estamos sendo orientados por Deus. Essa é a mulher preciosa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor ainda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerá, feliz será, e sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera ao redor da sua mesa. Mas veja bem, interior da sua casa não significa em casa só. Se eu pego esses salmos aqui que eu cito, e com esse texto, parece que essa mulher não vive só no interior da sua casa. É uma mulher que é mercante, é uma mulher dinâmica, é uma mulher que convive fora da sua casa, mas que não esquece da sua casa, porque vê o texto, os seus filhos se levantam e diz, mamãe, tu és 10, tu és massa. É uma mãe, é uma mulher valiosa, porque ela em si, ela sabe que temer ao Senhor é cuidar da sua casa, do seu patrimônio, de si e de outras pessoas. Ela é valiosa, preciosa, porque ela é piedosa. Vocês observaram o texto? Dá uma olhadinha, por favor. Verso 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela é preciosa não só porque cuida bem da sua casa, não cuida bem só apenas dos seus patrimônios, mas é uma mulher que tem olhos para aquelas que não têm o que ela tem. Olhos, não, eu queria que vocês entendessem que, e eu vou andar por esse argumento, que não é apenas dar mantimento. Mulher preciosa é que não só dá uma cesta básica, que não só dá uns 50 reais, 100 reais, para ir para a feira aqui, da nossa praça aqui do bairro Pirangi, e fazer uma compra. É mulher que dá caminho, alternativa, conhecimento. É mulher que liberta a outra que está vivendo de miséria. É mulher que estende a mão. Eu gosto muito dessa expressão, estende a mão ao aflito. Abre a mão ao aflito, estende a mão ao aflito. Não é apenas dar uma roupa, uma peça de roupa, mas é dar dignidade, respeito, caminho das pedras. Eu entendo quando se faz essa ideia de
assistência social pelo viés público. Dou as minhas 8 horas. Como nós delegamos muitas coisas ao setor público da desigualdade social. Eu estou falando de uma cultura aqui que não tinha nada de público. Chega muito mais à concorrência, porque vê que é uma linguagem de mercado, de lucro, de intensa aflição para não deixar de ter o seu patrimônio preservado. Nota que ela fala de mercadoria, de como um navio mercante que não tem medo de as intempéries de enfrentar. Minhas irmãs, contemporâneas e dias atuais, que todo o seu esforço que você conseguiu para galgar dias melhores, público ou privado, você ao ver pessoas, mulheres, e eu estou dando ênfase às mulheres porque ainda sofrem discriminações, e se forem negras, aí que a situação é pesada. Eu não gosto de falar de muita estatística, porque toda estatística é um corte. Mas de cada 10 mulheres, 7,6 negras sofrem desigualdades pesadas. Você sabe o que é chegar num ambiente chique, num Houston da vida, e onde só tem galeguinho dos olhos azuis, e só chegar com a sua cor e ser já discriminado? Essa discriminação sistêmica. Você é da onde? Eu sou do Guarapes. Eu sou de Felipe Camarão. Eu sou da comunidade do Japão. Sabe que lá as meninas negras, aos 12 anos, já são violentadas? Sabiam disso? E as nossas comunidades ficam caladas. Mulher preciosa é essa que socorre essas pessoas. Irmãs contemporâneas, mulheres atuais, que vocês façam isso nos seus condomínios, cuidem das pessoas. Ao observarem na sua quadra de esporte, na sua área comum, essas pessoas solitárias, cheguem com a palavra piedosa e preciosa do Evangelho, porque ali tem pessoas desesperadas, sem a cruz de Jesus Cristo. Adianto mais, senhores, ela é confiável. Uma mulher, a mulher de Provérbios no dia de hoje, além de ser preciosa, eu não sei se ela se meteria com a política, mas eu acho que ela não deixaria a política jamais. Notaram aí o equilíbrio? Eu não sei se ela iria ser candidata, iria ser do viés de ser executiva ou do parlamento, mas ela não ficaria longe. A síntese que eu faço dessa mulher e de vocês é que possamos dizer o seguinte: eu não quero estar muito perto do político para não ser confundido com eles, mas também não quero estar muito longe para não ser ouvido por eles. Sabe, não é sábio, não é equilibrado como mulheres estarmos tão perto e tão longe, mas o equilíbrio. Eu queria entender porque essas duas forças, a negra e a feminina, não elegem os seus. Eu queria saber onde é que está as amarras que Platão chegou a dizer na sua caverna, se liberte. Por quê? Por quê? Por que os negros e os pobres em si não estão elegendo os seus representantes verdadeiros? São as mesmas bancadas dominadoras. Por que as mulheres ainda são minorias das minorias e servem como buchas de laranjas em partidos políticos para a sua cota? E a Câmara de Vereadores, e assim, geralmente só cai na mão de pessoas progressistas, e que ainda bem que cai, porque pior seria sem eles. E nós, conhecedores da palavra, da igualdade, da fraternidade, estamos muitas vezes aqui num fundamentalismo político, dizendo que só o homem lá na sociedade é quem pode falar. E no texto bíblico, à luz da Bíblia toda, todos podem falar, todos são confiáveis, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz o texto. Ela é uma mulher confiável. Diz o texto. Lê o verso 11 comigo, uma só voz. Você pode ler comigo, uma só voz, o verso 11? Lemos, pois. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Confiança, gente boa. Uma pessoa digna de receber confiança. É sincera e leal antes de tudo. Comunica-se, fala, se respeita. Eu não gosto da expressão, eu tolero essa pessoa. Porque toda vez que eu digo que eu tolero, eu sou superior. O Evangelho não me ensina a ser superior a ninguém, mas a respeitar todo mundo.
eu respeito você. Mesmo você pensando diferente de mim, mesmo se comportando diferente de mim, eu respeito você. Mas respeitar mesmo, e não virar as costas e fazer dessas pessoas piadas. Sabe, diz o texto que ela, além de ser preciosa, confiável, ela é abençoadora. Veja o verso 12. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Qual o bem que podemos fazer nos dias de hoje como mulher? O que podemos ter e fazer como família? Ah, meus queridos, com certeza, nunca se cale diante de agressão na sua casa. É um bem que se pode fazer mesmo. Nós estamos enfrentando dilemas profundos, delicados. A Igreja Nacional, principalmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, onde os menores estão cada vez mais sendo protegidos. E pasmem vocês, muitas vezes em paróquias, em igrejas, essas crianças são violentadas, se sabem, mas para proteger o padre, o pastor, o líder, a pessoa, se calam. Isso não é fazer bem, isso é fazer mal. Talvez por isso que a igreja cristã no Brasil e na América Latina está tão desacreditada, porque nós não fazemos o bem ao calar diante de qualquer injustiça, mesmo diante da igreja. Vocês acham mesmo que um conselho da igreja é capaz de disciplinar um pedófilo? Vocês acham mesmo que isso é capaz? Um irmão que bate na sua esposa, que agride ela, e vocês nunca esperem de mim para ele calar, meus irmãos não façam mais, irmã não diga nada. Vocês vão ter ao lado de vocês uma pessoa que vai dizer assim, esse é um canalha, que deve ser tratado e quem sabe até internado. Mas ficar calado porque a mulher sofreu, meu irmão, olho no olho, falando para os homens, não espere de mim passar a mão sobre nenhuma desigualdade, nenhuma luta, nenhum machucado em nenhuma mulher. Vocês não têm um pastor para isso. Será um pastor para dizer, você errou, diante de Deus você é perdoado, mas diante dos homens, se necessário, você vai ficar até no chilindró para aprender que não se faz isso. Se você fez com quem você disse que ama, imagine com as pessoas que estão ao redor. E o que falar de alguns que se miscuem no nosso meio, se misturam no nosso meio, mas durante a semana é uma pessoa totalmente desassociada de amor ao próximo. Sabe, essa mulher é abençoadora. Além de ser abençoadora, é uma mulher que trabalha, é uma mulher administradora. Veja o texto, por favor. Você pode ler comigo o verso 12? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela não tem toda hora unha longa de gel colocada. Ela não tem a mão toda hora uma unha perfeita. É uma Luísa que aprendeu com sua mãe a colocar a mão no trabalho e ter depois um dos maiores empreendimentos da América Latina, Magazine Luiza. É uma pessoa que trabalha. Aqui me vem Chica da Silva, ô negra atrevida do século XVIII. Lá em Diamantina, Minas Gerais. Que expressão, que luta. Alguns têm os seus mitos de Chica da Silva. O que eu quero destacar é a luta que ela teve para se libertar. E ao aprender a lutar, ela disse assim, eu não apenas estarei me libertando e aprendendo a ter dignidade e exigir dignidade, mas também dar àqueles que não têm dignidade, respeito e liberdade. É quase cultural. Eu estava sentado a semana passada com 2 representantes da Costa do Marfim e de Camarões, da África. Dos 54 países, tinha 2 representantes lá numa reunião nossa. Eu vos confesso, mesmo sendo preparado para o diálogo, para a diplomacia, o ranço histórico para com a África ainda pesa. É um país sempre atrasado, pessoas atrasadas, e não é verdade. É um país de oportunidades intelectuais. Quantas vezes eu cito, e sou estudante e fiz meu mestrado em São Agostinho de Hipona. E ele é africano, é escurinho, é negro. Por que nós impingimos e dizemos que tudo que é negro e mulher negra é apenas globeleza uma vez por ano e é só o seu corpo que nos interessa? Há muito mais o que fazer para a mulher contemporânea de todas as cores. O que falar das
índias, as quilombolas. O que falar dessas mulheres que estão sofrendo, vendo seus filhos em uma guerra entre Israel e o Hamas, vendo seus filhos com o rosto da fome. Foi a foto que mais me impactou essa semana, foi o rosto da fome lá em Gaza. O que falar dessas mulheres que deixam de comer para dar aos seus filhos que estão com o rosto da fome, esquelético. Lute, minha irmã. E como igreja presbiteriana do Pirangi, nós não podemos calar a voz das mulheres aqui em nossa igreja, nem na nossa cidade. Em nome de Jesus, temos que trabalhar essa ideia. São trabalhadoras e administradoras. Com isso eu quero até dizer para a Ivaneide, quantas vezes eu estou sem dinheiro, dizendo assim, Ivaneide, tenho que pagar aquela conta, aquele boleto. Não tenho. Ivaneide, meu amor, potência, autarquia, gente boa, vai se vencer o cartão, aquela viagem, não tenho. E ela começa a descer o fuso, e o azeite começa, do bagaço do azeite ainda sai uma gota. Paguei, amor. Ela disse, Quando ela vê que não tem mais nada a apertar, eu digo, meu amor, tem alguma coisa? Ela fez, me lembrei. É uma administradora, porque é muito fácil administrar quando tem 6 garrafas e 6 tampas. Você não administra, você só paga contas. Mas quando tem 6 garrafas e 4 tampas, aí tem que ser administradoras. E como essas mulheres que têm 6 garrafas e 4 tampas, sabem administrar, pagar a conta, vamos dizer, opa, hoje não tem churrasco, mas o presidente disse que ele tem que comer. Na casa dele, aqui não tem. Tantas coisas, são mulheres que sabem administrar. E foi com a minha casa, com meus pais, que eu aprendi essa frase. Primeiro se come com os lábios, para depois comer com os dentes. Triste da casa que não tem quem administre com os lábios, para depois comer com os dentes. Alguns querem comer com os dentes, acabam logo, e o que era para um mês só deu 20 dias. A mulher do Provérbio 31, nos dias contemporâneos, é uma mulher que sabe administrar. Gente, eu fiz uma loucura ontem. Estava saindo com Ivaneide e Sara, e enquanto vocês sabem que não é fácil acompanhar a mulher no shopping e em loja de roupa. Eu escutei sermões, eu fiz algumas peças ainda. Aí eu disse, tive uma ideia. Eu vou aqui na TIM, vou ver quanto custa um aparelho telefônico, que dá status. Botei lá, é o 14 Plus. Os meus filhos e o grupo da família demoram em média de 3 a 5 minutos para responderem. Para responder, não para verem. Mas quando eu coloquei, é 14 Plus, com a bateria, tá... É massa, compra tudinho. Eu digo, olha, e sabe o que a mulher da casa disse? Onde você está? Cadê você? Cadê você? Onde você está? Estão entendendo o que eu quero passar? Trabalhar e administrar é guardar, pois quem não guarda o que tem, até o que tem a pedido lhe vem. Quem não guarda o que tem, até o que tem a pedido lhe vem. Vem os cobradores, vem os credores, e você vai ficar sem nada. Pois bem, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher visionária, tem negócios, é empreendedora, é econômica, vai para diversos lugares, acredita em seus sonhos e realiza. Minhas irmãs, vocês podem, por favor, vocês podem. E cá para nós, a igreja não está preparada tanto para orientar vocês. Nós pastores, a maioria dos pastores, foram treinados só para teologia, e não para renda familiar, não para economia familiar, não para economia de mercado. E nós falamos teologia, enchemos vocês de teologia, e a igreja não tem dado preparo suficiente, como outrora, um sermão outrora, era de 3, 4 horas, que falava desde a criação de filho, economia, negócios. Mas eu vos digo que nós temos um tal de Sebrae, que pode ajudar e muito na sua visão, em você crescer e empreender. Eu me lembro, e aqui eu falo de uma maneira muito simplória. Dona Francisca, eu acho que era o nome dela. Se não for, passa a ser agora. A igreja presbiteriana das Quintas necessitavam, no projeto lá, de comprar uma Kombi. E eles não, eu estou falando de 25 anos atrás. E eles são de uma comunidade mais simples, de um bairro mais de renda per capita abaixo de 2 salários mínimos. Ela teve uma ideia. Naquela época não chamava empreendedorismo. Ela disse, vou fazer cocada no tabuleiro e sair vendendo. Foi a quem mais contribuiu
para a compra daquele transporte. E depois ela continuou vendendo seus filhos e teu empreendedorismo. Tem uma visão grande. Há 30 anos atrás, eu estava lá em Mossoró, no Planalto, com o Ivaneide, fui visitar uma pessoa que tinha acabado de visitar a igreja do Abolição que eu pastoreava. Quando chego lá, uma mulher sentada, raspando o coco. Oi, como é que está, senhor? Estou bem. O senhor aqui chupa um picolé. Eu me senti tão constrangido. Eu disse, não, quero não, porque era tão pouco, tão pouco. Eu tirar um pouco dela. E ao mesmo tempo eu aprendi assim, pega porque você pode estar desprezando ela. Aí eu provei. E como é o nome do seu picolé? Caicó. Não despreze o pequeno começo. Minha irmã, você pode. Empreenda, lute. Hoje essa mulher é uma das mulheres mais ricas do estado do Rio Grande do Norte. Hoje não é mais o Caicó, é Pardal. Hoje manda container de picolé para Portugal, para o Porto. Container. São mulheres assim que nós precisamos. Que Deus levanta as mulheres do Pirangi a serem empreendedoras em nome de Jesus, porque nós precisamos colocar o ar-condicionado aqui em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? São trabalhadoras, administradoras, são visionárias. Vamos conseguir. São previdentes, antecipa a solução. Eu gosto muito dessa expressão. Elas sabem ler o mercado, elas sabem ler a situação. Recém-casados, Ivaneide já sabia como eu chegava chateado. Ela já ficava calada assim, eu vou orar. Eu digo, faz bem. Hoje, também eu sei quando a Ivaneide está chateada, eu saio por perto. Vai fazer o quê? Eu digo, vou jejuar, porque não vai ter almoço hoje, vou jejuar. É gente boa, ela é visionária, ela sabe ler. Vê aí, ó. Verso 15, você pode ler comigo. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina a propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Deixa eu começar de trás para frente. A sua lâmpada não se apaga de noite. Sabe o que é isso, cara? Olho no olho. É prosperidade. Quando não se tinha energia, os pobres, quando tinham, só tinha uma vela. Era uma vela, e apaga porque tem a noite que vem. As casas mais abastadas, principalmente as da classe daquela época, colonial, tinha velas. Tinha até um tipo de catsal, um candelabro. Meu querido, uma casa com um candelabro com 7 velas é uma casa riquíssima naquela época. Vela era sinônimo de apresentar o status que se tem. Uma casa naquela época que tinha uma lâmpada que não se apagava à noite, é uma casa próspera, meu querido. É uma casa rica. Tudo porque é uma mulher visionária, uma mulher que antecipa os fatos, uma mulher contemporânea, é uma mulher que sabe dizer que na sua casa não faltará recursos. Mas ela não fica de braços cruzados assim, estou no culto em oração, pedindo a Deus, vou até falar em línguas, porque é mistério entre eu e Deus. E vou para casa ficar de braços cruzados e ficar, quem sabe, até escutando uma música numa rede, esperando a morte chegar, porque Deus vai providenciar. Eu imagino Deus lá no céu dizer assim, e eu estou aqui de braços cruzados, se tu não se levantar e for vender tua cocada, tua tapioca, não for raspar o coco e fazer o picolé, se não for a luta, vai cortar a luz da tua casa. Mas se você abrir os braços e for a luta, jamais cortarão a luz da tua casa. E você será louvada às pessoas que te cercam. Amém. Sabe, a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela percebe que o seu ganho é bom. Ela tem contabilidade, ela sabe o que tem. Ela conta o que tem, contabilidade. Não precisa ser tão organizado como o contador de Al Capone, porque o que acabou Al Capone não foi as mortes e o tráfico que ele fez na lei seca, foi a contabilidade. Não precisa viver, mas tenha contabilidade, tenha controle da sua casa também com seu esposo. Conselho, a palavra não é conselho, mas comentário que eu vos faço. Sempre quando eu estou no aconselhamento pastoral para recém-casados, eu trabalho essa área e digo, o orçamento de vocês, a partir de agora, o ganho de vocês tem que estar numa planilha só, porque se vocês forem 2 orçamentos, vocês vão brigar muito. Vocês vão ter as compras em comum,
A televisão pode ser de 50 polegadas? Pode, meu amor, nós temos, é para os dois. Mas quando for para um relógio diferente, um colar diferente, uma chapinha diferente, a briga começa. A briga começa. For para comprar um livro e um perfume, a mulher diz: para que tanto livro? Tu já tem todos. Tu já tem todos. Por que não um perfume? Aí ele olha assim: e você tem 16 perfumes. Para que tanto? É porque esse aqui é diferente. Sabe, tenham contabilidades. E ao fazer isso, vocês vão mostrar generosidade. Examina a sua propriedade e adquire. Uma propriedade e adquire. Ah, como eu gosto disso aqui. Olha, eu desconheço melhor pessoa para negociar do que mulher na compra. Porque quando ela faz aquela cara: isso dá para fazer menos não? Eu digo: dá. Se você não for treinado, você cair na mão de uma mulher com espírito de compradora, de negociadora, você quebra. Porque ela assim: eu tenho 6 meninos. Ela começa assim, você: meu Deus do céu. Quando uma mulher sai com dinheiro no bolso, sabe o que tem, e vê uma propriedade, eu vos digo que em Natal tem muitas propriedades baratas lá na Ribeira. E o que tem de mulher passando por lá, dizendo assim: quanto é isso aí? É 80, só tenho 35, dá para fazer? E elas compram. Estou dizendo isso porque sábado retrasado foi assim que aconteceu, eu fazendo um documento, de 80 para 35, eu digo: eu quero aprender com a senhora. Sabe, santo homem, santa irmã, a mulher contemporânea dos dias atuais, ela sabe negociar e tem que negociar. Vamos concluir vamos bastando para concluir. É uma mulher elegante, mas não extravagante. Faça harmonia facial, mas passa uma semana em casa antes, tá certo? Sem sair. Faça harmonia facial, dependendo do produto que você comprou do Paraguai, passe um mês dentro de casa, e sem espelho, mas depois você vai feliz da vida. É interessante que segunda-feira passada, nós pegamos o Uber do aeroporto de Salvador para a igreja de Brotas, em Salvador, um bairro de Brotas. Estava comigo o reverendo Domingos. Ele chamou e quem veio no Uber foi uma senhora. Eu digo: ih, como é que vai ser aí? Olho no olho. O nome dela Paloma. Fomos conversando, um papo excelente. Aí o reverendo Domingos levantou e disse: ela tem 9.200 corridas. Olha a quantidade de estrelas, olha que mulher capaz. Eu digo: vamos falar, vamos trocar ideias. Sabe quem é essa mulher? Paloma, 60 anos, aposentada da Caixa Econômica, gerente da Caixa Econômica, tem filhas criadas, e ela com o carro dirigindo, assim: é porque eu não posso ficar parada. E aqui eu faço o que eu quero no sentido da minha hora, complemento minha renda, estou fazendo aqui porque eu vou viajar para a Europa, e folgada, e sou a presidente do sindicato dos bancários da Caixa Econômica de Salvador, dirigindo Uber. Aí eu olhava para a afeição dela, assim: ela não está mentindo não, porque o cheiro do perfume já sentia de longe, é bom. Não era alfazema não, era coisa boa. O anel, o relógio, tudo. Rapaz, minhas irmãs, não pare de se dedicar e crescer na vida e ser útil, porque a mulher do Provérbio 31 nos dias atuais é uma mulher que se levanta cedo e é útil e faz a vida acontecer. Agora, não extravagante. Por que eu estou falando de Paloma? Porque ela disse assim: lembra aquela cantora? Eu disse: mas a senhora não parece ter 60 anos. Eu não estava dizendo isso apenas para ser gentil. Ela não parecia ter 60 anos. Eu tenho algumas pessoas de 40, eu digo assim: rapaz, tu está judiada, viu? Está judiada. Ela não estava judiada, ela estava arrumada. Dona Paloma, 60, sim. Aí Domingos, pastor Domingos, que é das Minas Gerais, disse: a senhora lembra aquela cantora do que de abelha, alguma coisa, disse o nome lá. É verdade, mas ela fez harmonia facial. Eu ainda não fiz harmonia facial. Eu digo: olha, doidinha. Sejam elegantes, minhas irmãs, preservem, cuidem. Não precisa correr para o céu acabadinha. Vá devagar, porque você vai para o céu ou para o inferno. Vá devagar. Curta a vida e curta com temor a Deus e cuide da sua vida em nome de Jesus. Cuide-se. Por favor, faça de tudo para se cuidar. Seja elegante. Agora, por favor, não precisa instaurar o ministério das mulheres mais belas do que as outras. Nós não precisamos que vocês façam seus ministérios para destacar vocês das outras, mas que vocês, mesmo destacados no meio das outras, sejam mulheres virtuosas, exemplares, que não desprezam as que não são parecidas com vocês. Eu tive um orientador no meu mestrado em Direito, chamado Eduardo Jardim.
Ele estudou com Itamar Franco, era um amigo de turma. Itamar, eu estava certa vez sendo orientado lá em Jardins, no bairro de Jardins, sendo orientado por ele, que eu tenho que apresentar, ele era meu orientador, a tese. E Eduardo Jardim recebe o telefone de Itamar naquela crise, que o ex-presidente tinha feito alguma coisa e chamou ele, Eduardo Jardim, para fazer uma carta para apoiar algumas coisas do governo passado, para dizer, não foi isso bem que eu disse. Eu fiquei assim, nossa, onde é que eu estou? Um rapaz nesse nível, com seus 78 anos, surfista, ele é surfista, eu fico encantado com ele. E eu aqui, ele me chamou para estar com ele aqui. Que na nossa igreja, a mulher do Provérbio 31, nos dias atuais, veja as que estão lá embaixo, diga, venha para cá, nós vamos ser iguais em nome de Jesus. Vamos dar a oportunidade a todos em nome de Jesus. Não apenas diga que você está aqui, dizendo, olhe para mim, porque quanto mais pescoço estendido e longo, mais eu estou no pedestal. Que todas estejam aqui em nome de Jesus, que a nossa SAF, as mulheres que venham a essa igreja, sejam alçadas à igualdade, de dignidade, de valiosidade, de respeito, de administração, em nome de Jesus, e de beleza. Um colega já disse que não existe mulher ou homem feio, o que existe é sem dinheiro. Então que o Senhor abençoe você em nome de Jesus. Tá ok? Eu estou querendo concluir, vamos lá, mas tem uns 2 pontos aqui. Eu estava em Caruaru e minha irmã é cabeleireira. Eu digo que cabeleireira foi a pessoa que fundou o curso de psicologia antes de psicologia existir. Eu digo assim, quem é a cabeleireira? É a psicóloga que existe antes da psicologia, antes de Freud. Menina, que cabelo belo, mas vamos dar uma arrumada. Ela dá uma tapa aqui, outra colar, a mulher sai feliz, já vê assim, é verdade, pode ir, a conquistar. A minha irmã é assim, eu estava com ela assim, Romeu, você precisa mudar um pouco. Eu digo, o que, Isabel? Vamos colocar uma prótese capilar. Eu digo, você até é doida. É minha marca, Isabel. Não, Romeu. Quando ela colocou a prótese capilar, ainda bem que não foi loura, uma das coisas que eu percebi a ter, é que eu passei a ter finitude. Toda estética tem que ter finitude, foi o que ela me disse. Eu quero explorar isso, que vocês tenham finitude, não fique o tempo todo aberto para qualquer tipo de modismo, mas tenha finitude. A descrição me basta, em nome de Jesus. Eu gostei muito da expressão dela, toda estética tem finitude. Que a estética da mulher atual, do Provérbio 31, nos dias atuais, tenha finitude. Respeito, você pode pintar seu corpo, fazer o que você quiser, mas cuidado, porque sem finitude, seu corpo é uma tela borrada o tempo todo. Mas com finitude, para a glória de Deus, seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Vocês entenderam que eu falei em poucas palavras o que eu atingi, não é? Espero que sim. Vamos lá. É uma mulher educadora, que cria seus filhos. Vamos terminar? Algumas aplicações. Ela é uma mulher educadora, educa seus filhos. É uma Nísia Floresta. É uma Débora, uma Drusília da vida, que educa seus filhos. É uma mulher que senta à sua mesa e educa seus filhos. Vocês sabem como nós fomos educados na nossa geração, né? Mamãe era com a régua. Não era para medir o tamanho do caderno, era para saber que da distância que está, acertava a gente. Geralmente ela acertava com 10 centímetros sobrando. Mas graças a Deus por Dona Josefa Romeu da Silva e suas réguas. Foi o cano mais sagrado que eu aprendi, foi a régua da minha mãe. Me colocou no caminho certo. Se antes eu chorava porque ela estava me ensinando, hoje eu agradeço porque o que ela me ensinou me livrou de estar fora de cadeias e safadezas e ser um homem desonrado. Bendito seja a educação das mulheres e que no dia de hoje seja do mesmo jeito. Se eu pudesse explorar mais essa temática, se você puder curtir mais seu filho e não colocar numa creche, se você puder economicamente, não seria tão interessante no começo, mas é tão cara a vida, é tão caro o dia contemporâneo, tão difícil, que na vida urbana que nós temos, essa pessoa tem que deixar seu filho na mão de outros terceiros, e não é fácil. Como é cara a vida? Caro nos 2 sentidos. Quem vai estar instruindo nossos filhos a dizer as palavras em uma frase completa não vai ser nós, vai ser aquela que vai passar de 4 a 8 horas por dia numa creche. E ainda é bem, socialmente falando, que tem creches. Eu dou por vista como seria então essa mulher que foi engravidada sem querer, ou porque um
pessoa da sua casa pegou e colocou ela e fez barriga dessa mulher. Como seria essa mulher numa comunidade, sem creche, dentro de casa? Que fome, que desgraça, que exploração seria ainda mais para ela. Eu entendo as políticas, eu entendo a sociedade que nós vivemos, mas se você pode, como família, educar seus filhos, o máximo, eduque ao seu redor. Como será isso? Que Deus dê sabedoria a vocês e à igreja do Pirangi para fazer tal coisa. Aplicações. De acordo com a literatura bíblica, a mulher é vista como alguém feita à imagem e semelhança de Deus, que tem dignidade própria e que é igual ao homem em termos de essência. Não há desigualdade, é uma questão cultural. A Bíblia não nos diz que a mulher foi criada de forma diferente, melhor, de uma essência diferente do homem. Somos iguais diante de Deus, é uma questão cultural. Segunda aplicação, a Bíblia mostra mulheres que fizeram coisas extraordinárias e foram elogiadas pelos seus feitos. E mesmo que determinados textos reflitam os problemas de sua época, isso não pode tirar o brilho de Deus derramado na vida das mulheres. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia mostra que mulheres foram usadas no seu contexto bíblico de forma extraordinária. Que as mulheres dos nossos dias também sejam usadas por Deus, em nome de Jesus. Terceira aplicação, mesmo que historicamente a mulher tenha sido desprezada ou idealizada, essa palavra, idealizada, que a igreja não idealize uma mulher, mas que deixe ser a mulher que a Bíblia deixou como imagem e semelhança de Deus. Que não venhamos idealizar vocês, mas que vocês, à luz da Bíblia, estejam sendo mulheres conforme a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém. E por último, a Bíblia nos ensina a nos opormos a todo tipo de injustiça e violência. Portanto, qualquer violência com a mulher, injustiça, nós como igreja não podemos ficar calados. Jesus Cristo, como Ele valorizou as mulheres, como Ele tocou em mulheres, como Ele ouviu mulheres. Ele sabia, óbvio, é onisciente. Todos deixaram Ele. Mas quem que estava ao lado dele na crucificação? Tinha um menino chamado João. Era um jovem com seus 18 anos, só sendo jovem para estar naquele contexto. Mas estavam lá as mulheres. Quem cuidou do corpo do nosso mestre? Quem foi que ouviu e viu o primeiro anúncio da ressurreição de Jesus? Ah, meus queridos, não foi à toa. Então, que as mulheres nos dias atuais sejam mulheres empreendedoras, educadas, que criem seus filhos, preciosas, que sejam mulheres, que sejam exemplos e sejam piedosas. É isso que nós esperamos da mulher do provérbio do capítulo 31, nos dias de hoje. Mulheres que têm sua liberdade e são independentes de uma cultura, mas voluntariamente se escravizam a um Senhor, que é Jesus Cristo, para dizer: o Senhor é apenas o Senhor que vai tomar conta da minha liberdade. Fora o Senhor, não aceitarei ninguém dizendo que eu não possa. Mas o Senhor, a tua voz é equilibrada e verdadeira. Que Deus abençoe vocês, mulheres e irmãs, em nome de Jesus.